mas uma expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. E isso aí, primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes com um a menos, jogando com um a mais. Temos uma oportunidade gigantesca de jogar uma semifinal nesse estádio, nessa atmosfera incrível, e os jogadores... Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos continuar repercutindo tudo sobre esse Corinthians 0, Flamengo também 0. O Corinthians com 11 jogadores, o Flamengo com 10 em boa parte do jogo. Acabou que o Corinthians não conseguiu marcar, o Flamengo se defendeu muito bem, muito por culpa desse cara aí, ó, Felipe Luiz, deu show, assim, mandou muito bem nas suas táticas, sabe, e conseguiu ali controlar o jogo, apesar de estar com 10 jogadores em campo. O treinador do Flamengo pôde revelar ali qual foi a sua solução, como ele classificou e o porquê o Corinthians não conseguiu furar a retranca do Flamengo, que com 10 jogadores conseguiu se defender muito bem jogando na Neoquímica Arena. Isso e muito mais no vídeo de hoje, então pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O link da Flá TV, canal do Flamengo, né, estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los, caso queiram, né, na íntegra. Jogador expulso. Queria te perguntar por que você pensou com a entrada do Fabrício Bruno, se já tinha visto alguma coisa semelhante na Europa, quando você jogava, de tirar um homem de profundidade, voltar um zagueiro. Obrigado, boa noite. Boa noite. Estaria falando a mesma coisa se tivesse perdido também. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo, anoto. Pode ir? Anoto, planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. E isso aí, primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes com um a menos, jogando com um a mais, e decidimos rápido porque já estava previsto. Se isso acontecesse com a comissão, a gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer, e foram sublimes. Sidão, boa noite, Felipe, tudo bem? Noite. Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você falasse um pouco do seu sentimento ali na hora da expulsão do Bruno Henrique. Foi um pensamento muito rápido, até parabéns por isso. Você leu muito bem o jogo na minha visão. E no intervalo, qual foi a tônica que você usou com seus jogadores para manter o ímpeto? Porque, pelo menos na minha visão, eu não vi aquele jogo onde parecia que o Corinthians faria um gol a qualquer momento. Eu vi um Flamengo, mesmo com um a menos, igualando as coisas dentro do gramado. Obrigado. A expulsão do Bruno foi uma pena, porque para mim era o melhor jogador em campo até o momento. Estava sendo um perigo constante pelo lado do Mateuzinho. Estava atacando bem, estava defendendo, estava correndo o que mais. E obviamente um jogador desse calibre tão importante, perdê-lo, não só perder ele e ficar com a menos, é um golpe importante para a equipe. Mas eu tenho uma equipe, um grupo de homens fantásticos que tenho que exaltar. O que eles fizeram hoje no campo, o que eles correram, o que eles se doaram é louvável. Mesmo se tivesse vindo aqui com outro resultado, eu teria falado a mesma coisa. Eu estou muito orgulhoso do time que eu tenho, da equipe que eu tenho na mão. Conheço esse grupo, já falei como ninguém, e sei perfeitamente a fome e a ambição que esse grupo tem de ser campeão e de ganhar. E eu sou, como eu falei também nas outras vezes, sou um privilegiado de poder liderar esse grupo. Eu achei interessante um ponto aqui, para não atrapalhar muito a entrevista, né? Ele falou que tinha planejado ali caso acontecesse alguma coisa, uma expulsão, né? Então por isso que ele mudou rapidamente. Que foi uma discussão muito grande feita ali por boa parte da torcida do Corinthians, né? Que quando o Corinthians tá com a mais, o técnico não mudou, não trocou, não tirou um volante, continuou ali com os 2 volantes de marcação. E o Flamengo foi se adequando, né? Foi se encontrando no jogo com o jogador a menos. Já que o Felipe Luiz acabou mudando, já o Ramon Dias não fez o mesmo. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil. Na hora que acontece a expulsão do Bruno Henrique, e até uma parte também do segundo tempo, muita gente esperava a entrada do Michael, né? Eu queria saber como é que tá a situação física dele e por que ele tem tido menos minutos, assim, na minha visão, nos últimos... desde que ele voltou de lesão. Michael, jogador importantíssimo para mim, um jogador determinante, tem gol, tem um contra um, tem drible, tem tudo
que um extremo deve ter. Adoro ele, joguei com ele, fui muito feliz do lado dele. E teve uma lesão muito grave, muito grande. E ainda está recuperando o seu melhor momento de forma. E era uma troca certa hoje, o Michael era uma troca certa, porém com uma troca que me deixou só com mais uma parada, né? Então eu tive que segurar o máximo possível essa parada, por se alguém não aguentasse até o final, porque estava correndo muito, por se alguém tivesse mais uma lesão, e eu tive que aguentar a última troca, que foi o Plata, até o final. Então o Michael não entrou por um motivo tático hoje, mas é um jogador que vai ter os minutos praticamente todos os jogos, porque, como eu te falei, um jogador muito importante, e eu quero ter a melhor versão dele o mais rápido possível, e estou fazendo de tudo por ele e por todos. Felipe, Isaac, Flavoz. Felipe, há muito tempo que o Flamengo não consegue desempenhar um papel de conseguir segurar um jogo, de conseguir segurar o emocional. A gente viu isso aí em outras competições saindo, não conseguindo segurar dessa maneira. O que você fez para que esse grupo resgatasse isso? Se jogasse segurando o jogo, sem aquela catimba que a gente conhece no futebol sul-americano, mas jogando com cabeça, com consciência, você vê no olhar dos jogadores, na postura deles, que estavam realmente ali jogando, deixando o Corinthians correr atrás e o Flamengo jogando para poder conseguir o resultado. Primeiro de tudo, um grupo que cria jogadores grandes, jogadores gigantes, que crescem nesses momentos, nos grandes clássicos, nos jogos mais importantes, em finais, são jogadores que são decisivos. Eu tenho um grupo de jogadores decisivos. E a primeira troca que eu fiz foi um jogador de seleção brasileira, né? E então eu sei o que eles vão me dar, eu sei o que eles vão render. Então, assim, simplesmente eles têm que continuar acreditando neles. Eu não tenho feito muito mais do que dar soluções táticas, porque eu sei do que esse grupo quer, eu sei o tanto que esse grupo quer ganhar. Tanto é que tu vê como os jogadores saem do campo exaustos, eles dão a vida um pelo outro, pelo companheiro, eles se abraçam, eles saem machucados do campo, eles saem sangrando do campo. Então esses meus jogadores querem mais que ninguém. Então quando não conseguem atingir o objetivo, abala, claro que abala. Porque jogar no Flamengo, o maior time para mim do Brasil e um dos maiores do mundo, você quer botar a sua foto na parede, quer fazer história. E quando não consegue, dói. A gente quer fazer história aqui. Felipe, Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Durante o primeiro tempo, eu observei que o Rossi foi algumas vezes conversar com você, no segundo tempo já o Davi Luiz. Como é que é essa relação também com os mais experientes? Porque você sempre foi muito falado por ser um técnico dentro de campo, ajudar taticamente treinadores e companheiros. Como é que é essa relação também desses mais experientes que você está tendo agora, de te auxiliar de algum certo modo, conversar sobre características do jogo, talvez até mudanças, enfim? Então, eu, antes do jogo, estudo, faço uma leitura ofensiva, defensiva, todas as fases do jogo, e tomo as minhas decisões, mas eu deixei bem claro para eles, né? Porque eu preciso não é da opinião, senão do que eles estão sentindo, porque eu preciso dar para os jogadores as soluções segundo também a cabeça deles, do que eles querem, o que eles pensam, para a gente poder chegar num termo bom. E eu tenho conversado muito com o Davi tem me apoiado bastante nisso, me dando bastante feedback do que o grupo sente muitas vezes. E não só ele, senão os capitães todos vêm me ajudando muito nesse papel, para depois a decisão é minha, a decisão de como a gente vai jogar, quem vai para o campo, quem é titular, quem é reserva, o sistema que a gente vai jogar, a estrutura, as mudanças táticas, os planos de jogo, tudo sou eu. Então a responsabilidade é minha, mas eu gosto de saber, por exemplo, o Rossi, que fale para mim o que eles estão sentindo, o que precisa naquele campo, porque muitas vezes o treinador não vê tudo, né? Então, por mais que a gente tenha uma comissão, uma equipe gigante, mas é bom saber a sensação do jogador. Felipe, boa noite. Boa noite. Pronto. Essa tosse está brava também, turma. Felipe, o que acontece? Você teve o seu primeiro revés na quinta-feira, o Flamengo tendo muito volume no primeiro tempo, infelizmente, dois contra-ataques, tomando ali 2 gols e perdendo para o Fluminense. E aí, a torcida liga um sinal de alerta, começa a se falar muita coisa, você conhece bem o Flamengo, sabe como é que funciona. Queria saber, assim, como é que foi a sexta e o sábado seu com o grupo, para manter o grupo confiante, assim, ó, o Flamengo tem a vantagem, a gente tem que ir lá, tem que jogar. É óbvio que a torcida do Corinthians, por ser um time de massa, vai fazer uma pressão, vai ter tudo aquilo que envolve um jogo desse tamanho. Como é que foi, assim, para você, para manter o grupo confiando e manter o grupo atento nesse jogo? Boa pergunta. Um dia depois do jogo do clássico que a gente perdeu, com certeza
deve ter sido uma das piores noites minhas no futebol. A primeira derrota doeu muito. Na manhã seguinte, eu acordei, eu entrei no CT e me animei de novo. E recebi uma mensagem do meu grande amigo René Simões, que parecia que estava dentro do meu cérebro, falando tudo que eu estava sentindo. E tive uma troca com ele dessa primeira derrota como treinador profissional. É uma experiência interessante, dura, mas claro que ia chegar, eu sabia disso. Uma coisa é certa, eu tenho plena certeza do que eu acredito, das minhas convicções, do que é o jogo, das minhas ideias, e eu não vou abrir mão disso. Ganhando ou perdendo, eu vou continuar na linha. Então, quando vocês forem julgar o Flamengo do Felipe, ele é o Flamengo do Felipe, ele não é o Flamengo da opinião da imprensa, ou opinião de um diretor, não. É o que eu penso do futebol, eu não vou abrir mão, ganhando ou perdendo. Porque eu penso o futebol dessa forma. Então, eu me animei, e, claro, contagiar o grupo. Temos que uma oportunidade gigantesca de jogar uma semifinal nesse estádio, nessa atmosfera incrível. E os jogadores obviamente que querem ser campeões. Então daí, né, um pouco do que falou o técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Foi bem interessante as falas dele ali, né, muito bem colocadas, por sinal, né. É um cara que tem um futuro gigantesco no futebol, isso aí é inegável, né? Na época que o Felipe era um jogador, né? Muitos já o tratavam como um técnico dentro de campo. Por muitas vezes ele tinha a solução ali, conseguia ver o jogo de uma maneira muito acima dos demais jogadores. Então, com isso, o Flamengo está classificado, uma partida muito boa ali defensivamente, que era algo que vinham criticando demais nessa equipe do Flamengo, né? Não conseguia se defender. Em contrapartida, o Corinthians tentou, brigou, foi pra cima, mas faltou demais, né? Faltou aquela última bola, faltou ali a finalização. O Flamengo conseguiu segurar, amarrar bem o jogo, o que impressionou muita gente, ainda mais porque o timão, né? O Corinthians ficou boa parte da partida, do jogo ali, com um jogador a menos, então poderia ter facilmente, né? Se criasse mais volume de jogo, ter pelo menos marcado um gol para levar para os pênaltis, mas é isso. O Flamengo está classificado. Diz aí o que você achou da partida, se você gostou ou não gostou da coletiva do Felipe, e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!